A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou grato a Deus pelo privilégio de retornar à sua casa e de compartilhar com você a palavra de Deus. O programa de hoje vai tratar de um assunto absolutamente relevante, urgente e necessário para toda a sociedade brasileira. Nós vamos conversar sobre o tema casamento e divórcio. Vamos fazer isso não à luz dos cientistas sociais, da psicologia contemporânea, mas tratar deste tema à luz da palavra de Deus. Eu gostaria que você chamasse a sua família, que você ainda ligasse para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra absolutamente oportuna para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença da missionária Terezinha Maria de Souza. Ela é membro da Igreja Presbiteriana Novos Campos Elíseos, em Campinas, São Paulo. Seja bem-vinda, Terezinha, aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigada. Terezinha, você é uma missionária. E como é que começou a sua vocação e o que lhe levou a ser uma missionária? Minha conversão foi em 1983, né? E logo após a conversão, eu ouvi um testemunho de uma missionária falando do trabalho dela, né, no continente africano, e eu senti o meu coração sendo desperto, né, para esse trabalho, né, esse trabalho missionário. E desde aí eu comecei já a interceder pelo continente africano, a contribuir com missionários que estavam lá naquele continente e fazendo também trabalhos evangelísticos, né, aqui no Brasil. Mas você não foi logo para o continente africano, você começou aqui no Brasil. Como foi o seu começo missionário? Então, eu trabalhei em favelas, né, em centros comunitários e fazendo trabalho com crianças, com jovens, adolescentes e também com plantações de igreja. Agora nós estávamos conversando e você falou da sua experiência entre os índios, tanto no Paraná como lá no Mato Grosso. Como foi essa sua experiência? Sim. Em 1999, né, eu estive num trabalho em Mangueirinha, Paraná, juntamente com os índios caigangues. E nesse trabalho nós passamos uma semana lá, e onde houve a conversão do cacique Valdir, né? E a partir daí eu creio assim, que foi um despertar mesmo para essa área. Em 2004 eu fiz outra viagem missionária, indo para Mangueirinha, né? Desculpe, indo para Iguatemi, Mato Grosso do Sul, e lá em Iguatemi eu fiquei na aldeia de Porto Lindo, também trabalhando com missionários. Foi justamente na época em que estava uma guerra entre os índios guaranis, né, e os fazendeiros ali. E nós trabalhamos também ali juntamente com a igreja de Porto Lindo, a igreja presbiteriana, né, dentro da reserva, e também em apoios missionários. E em 2007 eu fui para a sede da missão Caiuá, em Dourados, Mato Grosso do Sul, né, onde também trabalhamos juntamente com a igreja, com as aldeias, né, e também apoio missionário, que foi aonde eu conheci a doutora Adelaide, uma missionária em Angola, e ela me convidou para estar indo para Angola desenvolver um trabalho. E esse trabalho era de capacitação de professores, né, para estarem trabalhando com crianças. Como tem sido esse seu trabalho de capacitação de professores, somente lá junto com o povo angolano? Sim, em 2008 foram treinados 74 professores, né, na cidade de Luanda, de Soio e Insumbi, e agora janeiro de 2010, foram 234 professores treinados para trabalharem não só com crianças, mas também com jovens, adolescentes e adultos, né. Eu já fiz vários cursos, né, sendo capacitada para estar dando aula em escola dominical, e eu tenho usado a minha própria capacitação para estar passando meus conhecimentos para os outros. Terezinha, o que é que você deseja hoje fazer da sua vida? Qual é o que está no seu coração fazer agora? Hoje o meu desejo, porque eu vejo que a grande necessidade do povo africano é conhecimento.
Eles têm um coração disposto para servir a Deus, mas falta conhecimento. O meu desejo hoje seria ter uma escola de treinamentos, né, para professores em Angola. Nós vamos conversar com você depois sobre a PMT, para você manter esse contato com a PMT, para se enquadrar dentro de um programa da PMT para estar realmente em Angola. Mas eu queria que você finalizasse a nossa entrevista, deixando uma mensagem para aqueles amigos que um dia se sentiram tocados como você para serem missionários, se vale a pena e se você faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez, vale a pena, né? É um chamado de Deus, a comissão, para irmos, né, e fazermos discípulos, ensinando-os a guardar, principalmente a guardar a palavra ensinada, né? Então, eu faria tudo de novo e eu deixo aí quem tem esse despertar de Deus para servir ao Senhor, né, vá. Que o Espírito Santo capacita e você vá fazer a obra que Deus tem colocado no seu coração. Muito obrigado, Terezinha, pela sua presença no Verdade e Vida. Deus abençoe e que o seu coração cada dia mais seja inflamado pela pregação da palavra do Senhor, cumprindo o grande ide do Senhor Jesus, ordenou a cada um de nós. Por enquanto, nós vamos ouvir essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração nessa manhã através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Estou desesperada, não sei para onde ir. Todos me abandonaram e eu fiquei aqui sozinha, cansada. O meu fardo está pesado demais. Então vi um homem que me chamou e me disse: eu sou Jesus, posso te ajudar, água viva te darei, sua história vou mudar, vem, é só me seguir, vem pra mim, como está, sua sede vai passar, sua vida mudará, a água que eu te der não vai cessar, sua sede vai passar, sua vida mudará. Então vi um homem que me chamou e me disse: eu sou Jesus, posso te ajudar, água viva te darei, sua história vou mudar, vem, é só me seguir, é só me seguir, vem pra mim, como está, sua sede vai passar, sua vida mudará, a água que eu te der não vai cessar, sua sede vai passar, sua vida mudará. Este é o Deus que pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Nós vamos conversar hoje sobre o tema casamento e divórcio. Este é um tema atual, este é um tema que atinge a todos nós. A sociedade brasileira, ela enfrenta este drama do divórcio
cresce assustadoramente o índice de divórcio no Brasil e no mundo. Muitos casamentos que começaram com sonhos tão belos se desfizeram diante de pesadelos amargos. Casamentos que foram construídos com amor, com juras de fidelidade no altar de Deus, se desfizeram nas barras de um tribunal por um desenlace doloroso, deixando feridas nos cônjuges e sequelas dramáticas nos filhos. A palavra de Deus tem uma orientação muito clara e segura acerca deste tão relevante e importante assunto. Nós vamos tratar deste assunto à luz de Mateus 19, versos 3 a 12. Diz a Bíblia que os fariseus, querendo experimentar a Jesus, chegaram para ele perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam, na verdade, que Jesus se definisse por um ou outro grupo de interpretação acerca do divórcio. Duas escolas rabínicas naquela época disputavam a opinião pública. A escola de Hillel, uma escola mais liberal, e a escola de Shammai, uma escola mais conservadora. Para Hillel, um homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Shammai já entendia que somente por meio do adultério, da infidelidade conjugal, é que um homem podia divorciar-se da sua mulher. Eles queriam saber de Jesus em que partido ele estava, em que grupo ele se inseria, qual dessas escolas ele subscrevia. Jesus Cristo não entrou no jogo dos fariseus. Ao contrário, ele devolveu a pergunta para eles, dizendo assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? É notório que Jesus Cristo, em vez de entrar na discussão, ele chama a atenção dos fariseus de volta para as Escrituras. Ele diz o seguinte: vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver o que a Escritura ensina. Nós não temos que, nesta matéria, seguir apenas as opiniões dos homens, ou os cientistas sociais, ou o que ensina os psicólogos, ou o que doutrina aqueles que tratam desta matéria do ponto de vista de conselheiros conjugais. Nós temos que tratar deste assunto à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é normativa. A palavra de Deus tem regras, princípios e preceitos absolutos que devem reger o casamento e esta matéria do divórcio. E o que é importante é que Jesus Cristo diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, que disse: por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é importante que Jesus está dizendo o seguinte: não vamos conversar sobre divórcio, vamos conversar sobre casamento. O grande drama da nossa sociedade é que ela discute muito o divórcio sem entender o que é casamento. Se nós debruçássemos mais para discutir e entender o que a Bíblia ensina sobre casamento, nós teríamos menos divórcios. Quais são os preceitos do casamento? Em primeiro lugar, Jesus Cristo disse que este casamento ele é heterossexual, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Esta realidade que está prestes a ser, talvez até aprovada pelas autoridades da nossa nação, de legitimar um relacionamento conjugal, entre aspas, entre homem e homem, e entre mulher e mulher, é algo estranho para a palavra de Deus. Casamento é entre um homem e uma mulher. Casamento é heterossexual. A união homossexual não tem amparo nas Escrituras, ao contrário, Deus reprova esse tipo de união. É ilícito, é ilegal aos olhos de Deus, ainda que seja legal aos olhos dos homens. Segundo lugar, o casamento ele não é apenas heterossexual, ele é monogâmico. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher. O projeto de Deus é um homem e uma mulher. Mas a Bíblia diz que o casamento ele é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Ou seja, o sexo antes do casamento
está fora do preceito de Deus. Por mais que a sociedade aplauda, por exemplo, nós estamos assistindo todos os anos a campanha do governo na prevenção da AIDS. E nós concordamos que esta é uma matéria grave, este é um assunto sério, que nós devemos conscientizar a população acerca dos riscos e perigos das doenças sexualmente transmissíveis. Mas nós não podemos concordar com o teor da propaganda que o governo realiza quando estimula o uso do preservativo, no sentido de que não importa a relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, desde que se previna a doença. Isso nós chamamos de querer combater a consequência e estimular a causa. Nós precisamos dizer em alto e bom som à nação brasileira que, aos olhos de Deus, a fornicação, a prática do sexo antes do casamento e o adultério, a prática do sexo fora do casamento, é um mal em si mesmo, que traz consequências gravíssimas para a família e para a sociedade. A relação sexual é uma bênção. Deus criou o sexo. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro, o sexo é deleitoso, mas ele é um privilégio da relação dentro do casamento, entre marido e mulher. O adultério traz consequências danosas, a fornicação traz consequências desastrosas. Deus preserva a santidade e a pureza da relação conjugal. Desta maneira, então, o texto de Mateus 19 prossegue, porque Jesus Cristo ainda diz assim, e ainda mais Deus diz, o que Deus uniu, não o separe o homem. Jesus está dando aqui um quarto pilar do casamento, que é a indissolubilidade. E quando a Bíblia diz, o que Deus uniu, não o separe o homem, homem aí, na língua original, não é apenas o homem marido, nem apenas homem no sentido de a mulher, mas está no neutro, pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser o advogado, pode ser o juiz, pode ser o sacerdote, pode ser o pastor. Ou seja, nenhum homem tem autoridade de desfazer o que Deus fez. Ainda que alguém alcance de um juiz legitimamente constituído, um alvará de divórcio que dê a ele a liberdade e o direito legal de constituir novas núpcias, se este casamento não foi desfeito por preceitos e princípios norteados e regidos pela palavra de Deus, esta segunda relação constitui-se num adultério, porque o primeiro casamento, aos olhos de Deus, não foi desfeito. E então diz a Bíblia que os fariseus voltam as baterias contra Jesus para fazer uma segunda pergunta. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus Cristo responde à altura da pergunta dizendo o seguinte, Moisés não ordenou, Moisés não mandou, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu o divórcio. Jesus está dizendo que os fariseus tinham uma hermenêutica errada, tinham uma interpretação equivocada, que eles não tinham lido Moisés corretamente. Na verdade, Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. O divórcio jamais foi ordenança divina, o divórcio é permissão divina. Deus instituiu o casamento e Deus abençoou o casamento, mas Deus tolera o divórcio por causa da dureza do coração. Em outras palavras, o casamento é preceito, o divórcio é tolerância. O casamento é vontade de Deus, o divórcio nunca é vontade de Deus. O divórcio, ele é permitido, ele não é compulsório. A Bíblia diz que, na verdade, Deus odeia o divórcio. Deus é contra o divórcio, Deus é contra o repúdio. E o projeto de Deus é que, mesmo quando o casamento está machucado e ferido, ele possa ser tratado, ele possa ser curado e possa existir o perdão e a reconciliação. É muito importante entender isso, porque na sociedade brasileira e no mundo inteiro, as pessoas não têm mais tolerância.
Nós não estamos sendo treinados mais para enfrentar crises, para enfrentar dificuldades. E há pessoas que proclamam até com certa alegria e até com certa altivez, como se fosse uma grande vantagem, já estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Como se isso fosse uma grande conquista. Na verdade, o casamento só é desfeito quando as pessoas não se quebrantam, não se humilham, não reconhecem erros, não pedem perdão e não se dispõem a perdoar. O que Jesus Cristo está nos ensinando é que o divórcio é fruto da dureza de coração, da incapacidade de perdão, da indisposição de tratar do assunto com maturidade, com sensibilidade, para que se restaure esta relação. Quantos casamentos que acabaram, que não deveriam ter acabado? Quantas relações terminadas nas barras de um tribunal, com lágrimas, com feridas, deixando filhos órfãos de pais vivos, que poderiam estar hoje vivos, tratados, curados, restabelecidos. Há uma estatística que prova que 70% das pessoas que se divorciam e se casam de novo, depois de 10 anos, descobrem que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Porque, na verdade, o problema não está no outro, o problema muitas vezes está em nós. E nós precisamos entender que a cura, a restauração para uma relação doente, se nós estivermos dispostos a apresentar esta relação nas mãos de Deus, que pode nos trazer a bênção da cura, do perdão, da restauração e de um renovo. A Bíblia diz que Deus é o Deus que derrama amor nos nossos corações. Ainda que você pense o seguinte, acabou, secou a fonte, não tem mais sentimento. Mas Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos e ressuscitar também os seus sentimentos. E mesmo que o seu sentimento acabe, é hora de preservar o compromisso, a aliança, porque nesse processo é que Deus vai restaurar os seus sentimentos, os seus sonhos e os seus ideais. Jesus Cristo, então, volta-se para os fariseus e diz o seguinte, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Jesus está dizendo que existe uma cláusula exceptiva para o divórcio, que é o adultério, que é a infidelidade conjugal. Um cônjuge traído tem o direito de divorciar-se e então casar de novo. Mas Jesus Cristo só dá esta abertura, Jesus Cristo só dá esta cláusula de exceção, que é a infidelidade conjugal. Não é incompatibilidade de gênio, não é por discordância acerca de dinheiro, não é por qualquer outra razão, mas apenas no caso da infidelidade. E quem tem este direito de divórcio e novo casamento é a parte que foi traída e não a parte que traiu. É isso que Jesus está ensinando. É bem verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, nos dá uma segunda cláusula exceptiva, cláusula essa que Jesus não trata nesse texto, que é o abandono irremediável. Um cônjuge que foi abandonado. Esse cônjuge, então, tem o direito de divorciar-se, de casar segunda vez. Mas estou absolutamente seguro de que o grande índice de divórcios acontece hoje. Não são por essas causas imperativas e por essas exceções que a Bíblia orienta, mas muitas vezes por banalidades, por coisas pequenas, por coisas miúdas, por coisas insignificantes, por falta de habilidade de comunicação e de um relacionamento maduro. E hoje eu quero encorajar a você a olhar para este assunto à luz da palavra de Deus. Nós poderemos ter casamentos sólidos, nós podemos ter famílias saudáveis, nós podemos criar os nossos filhos, dando-lhes a segurança de um casamento e de uma família plantada na rocha da verdade, famílias que possam ser edificadas
unidas, construídas com amor, com carinho, com afeto, com segurança, com fidelidade, com harmonia. Famílias que possam ser verdadeiramente instrumentos de bênção na estrutura da nossa sociedade. Hoje eu quero orar com você. Talvez você esteja com seu casamento abalado. Talvez você esteja até mesmo pensando em desistir. Talvez você já até desistiu. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus da restauração, que Deus é o Deus do perdão, que Deus é o Deus da reconciliação e que Ele pode fazer coisas novas na sua vida, no seu casamento, na sua família. Onde você estiver, ore comigo neste momento. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelos seus ensinos, pelos seus preceitos, pelas orientações claras e seguras que a Tua palavra nos oferece, para vivermos neste mundo de forma justa, sensata e piedosa, para construirmos casamentos e famílias que possam caminhar nas horas mais difíceis da vida, mesmo navegando por mares revoltos, mas seguros de que Tu estás conosco, seguros de que Tu és poderoso para nos livrar das ondas que querem nos engolir e nos naufragar, e nos dar a vitória para termos famílias unidas e fortes que possam ser luz nessa sociedade onde vivemos. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço que agora Tu apliques esta palavra no coração de todos aqueles que nos assistem. Essa é a nossa oração, esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, o reverendo Hernandes abordou os princípios bíblicos acerca do casamento e do divórcio. Mostrou que os fariseus tentaram apanhar Jesus em contradição, fazendo-lhe uma pergunta sobre o divórcio. Jesus devolve a pergunta falando sobre os princípios do casamento, mostrando que o casamento é heterossexual, que o casamento é monogâmico, monossomático e indissolúvel. Jesus ainda deixa claro que a única cláusula exceptiva para o divórcio é a infidelidade conjugal. O casamento é um preceito divino. O divórcio é uma concessão por causa da dureza do coração humano. Casamento e divórcio. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto na mídia DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou compre através da nossa loja virtual acessando o nosso site www.verdadevida.com.br. Temos dado graças a Deus porque você tem se tornado um cooperador do programa Verdade e Vida. Seja através das suas orações, intercedendo diariamente em favor do programa Verdade e Vida, divulgando entre os seus familiares, nos seus amigos, afixando um cartaz no seu condomínio, no seu trabalho, ou mesmo através da sua contribuição mensal. Mas se você ainda não se tornou um colaborador, você pode acessar o nosso site www.verdadevida.com.br e clicar ali em Faça Sua Doação. Faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para, neste domingo, você estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Participar ali da escola dominical com classe para todas as idades e do culto matutino, que sempre começa aí por volta das 9 horas. E no culto vespertino, 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Como restaurar relacionamentos quebrados. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.